implantar políticas assim, consideradas de avanço, na área, principalmente na área da educação, o Teatro Amazonas é considerado assim, a grande obra, né, de todos os governos aí. Mas eu acho que a UEA, ela vem suplantar essa história de que o Teatro Amazonas é a grande obra. Eu acho que a grande obra é a criação da Universidade do Estado do Amazonas. Por quê? Porque a universidade, ela já foi criada atendendo às necessidades de todos os municípios do estado, ou seja, do estado como um todo. Diferente da nossa querida UFAM, eu jamais vou falar mal, né, porque foi lá que eu fiz toda a minha história na educação. A UFAM, enquanto a UFAM tem, eu acho que 6 centros hoje avançados no estado, 6 campos avançados, a UEA está em todos os municípios. Onde ela não tem um núcleo, como que nós temos aqui, ela funciona com cursos especiais nas escolas do estado, em parceria com a SEDUC, mas ela está presente. Então isso é muito importante, porque dá a oportunidade de levar as pessoas, aos jovens, aos adultos, às pessoas de maior idade, de melhor idade, a oportunidade de fazer com que essas pessoas tenham acesso à educação superior. É uma universidade com cursos reconhecidos, né, pelo MEC, todos os cursos da UEA são reconhecidos pelo MEC, e ela tem, né, essa tendência de se aprofundar cada vez mais e de se estabelecer cada vez mais no interior do estado do Amazonas. Na capital, em Manaus, está sendo criado, foi lançado há 2 semanas aí, o projeto da cidade universitária que vai funcionar no município de Iranduba, do outro lado do rio, né? Agora nós temos a ponte e não tem mais dificuldade com as balsas. Lá vai funcionar a cidade universitária. E será uma estrutura que vai concentrar todos os cursos e todas as unidades da Universidade do Estado do Amazonas. Saúde, educação, tecnologia, enfim, todos os cursos vão funcionar no mesmo local. Vai ser uma cidade com tudo, com shopping, com teatros, com casa de estudante, enfim, com tudo que é necessário para que as pessoas permaneçam naquele lugar pelo tempo necessário para estabelecer uma boa aprendizagem. Então, eu acho que esse foi o projeto mais ousado. Foi criado pelo governante em quem eu nunca votei, que é o amazonino. Mas a gente tem que reconhecer quando esse governante, apesar de ter errado muito e ter deixado de fazer muita coisa, acertou em algum momento. Então, na minha opinião, esse foi o grande acerto, e para mim ele foi superior a todos os acertos de todos os governadores que já passaram pelo estado do Amazonas, principalmente pós-ditadura. Gilberto Mestrino, amazonino. Se for continuar falando, vai dar amazonino, não sei quantas vezes, né? Mas assim, Eduardo Braga, o Omar agora, enfim, todos esses caras aí, eu acho que o amazonino acertou aí. Não foi projeto dele. Isso foi projeto de alguns intelectuais, né? E havia uma certa resistência à criação da UEA, diga-se de passagem, no meio intelectual. Havia uma grande resistência de alguns intelectuais de esquerda à criação da UEA, e aí está a UEA servindo, né, a população do estado como um todo. Aqui no município, nós temos, no momento, 4 cursos, 2 funcionando e 2 que iniciarão dia 13 de agosto, né? Esses 2 que vão iniciar dia 13 de agosto foram criados especificamente para atender ao servidor público, ao funcionário público, funcionário de carreira, aquelas pessoas que estão atuando em determinados setores, mas que não têm uma formação específica, uma formação administrativa e política específica para atuar naquele setor. Então foi criado um curso, né, de gestão pública, na área de gestão pública, foi criado um outro na área de saúde, que é saúde coletiva. Esses cursos, o curso de saúde coletiva não tem como objetivo formar ninguém especializado para atuar como o médico, né? Dar prescrições a ninguém, mas vai aprender a gerenciar a coisa pública nesse setor da saúde e a lidar com determinadas situações, a determinadas
determinadas intervenções que precisam ser feitas e que geralmente as pessoas não têm essa qualificação. Da mesma forma, o outro curso também vem atender a essa demanda que, segundo as pessoas que criaram aí sob a orientação do governador do estado do Amazonas, Omar Aziz, vem também atender. Nós entendemos que, de fato, vai ser um grande avanço, e nós estamos aí na expectativa de que realmente eles ocorram da melhor maneira possível. Nós já temos os professores tudo certinho, e a data para iniciar o curso. Nós estamos abrindo lá na universidade mais uma sala de transmissão. Nós temos uma sala, vamos abrir a próxima sala essa semana. Agora estamos abrindo. Nosso técnico lá, o Jair, já está com tudo pronto. Nós vamos abrir a nova sala e nós vamos ficar com 2 salas de transmissão. Estamos fazendo algumas reformas estruturais na universidade para melhor atender os alunos da universidade e vocês. Nós estamos, por exemplo, mudando os ar-condicionados. Nós entendemos que aqueles aparelhos de ar-condicionado, eles emitem um determinado ruído que ele vai interferir na compreensão de quem estiver estudando através de um data show, através da televisão, enfim, até uma palestra mesmo, quando a pessoa tivesse o som, ela pode de repente ser mal entendida ou não ser entendida por causa dos ruídos que causam o ar-condicionado. Nós temos algumas reestruturações e vamos tentar ampliar ali o estacionamento para o lado da mangueira para usar a sombra natural da mangueira, porque muitos adolescentes que estão estudando agora no Jovem Cidadão, que são aqui clientes da nossa amiga Francielza, a pessoa, a gente sai ali e está esquentando aí o negócio da cela, esquenta muito. Isso daí coruja é bom, né? Então, nós vamos fazer mais para ampliar, porque a gente, nessa parceria, vejam bem como é que funcionam as coisas. O CETAM, em alguns municípios, tem uma estrutura própria, financiada pelo CETAM, toda organizada pelo CETAM, e utiliza essa estrutura do CETAM. Em outros municípios tem uma parceria com a UEA e em alguns umas parcerias com a SEDUC, e com as prefeituras. Então, por exemplo, aqui em Erunepec, nós temos 6 cursos do CETAM. 6 cursos do CETAM. O CETAM, ele usa, digamos que 80% da estrutura da UEA, e os alunos da UEA usam 20%. Tem gente, não é o caso de vocês, tem gente que reclama de muita coisa ainda, falta de conforto, e de alguns serviços que não estão adequados. Mas vocês têm que entender o seguinte, que nós fazemos, a universidade ela não foi preparada para atender, inicialmente ela não foi preparada, equipada para atender uma grande demanda. E de repente nós nos vimos com a necessidade de atender 20, 30 pessoas no laboratório, essa quantidade de salas funcionando, e isso no primeiro momento nos pegou de surpresa, mas hoje nós temos todos os computadores do laboratório funcionando e temos uma internet que não é ainda adequada para atender às necessidades de quem estuda pelo EAD, o sistema EAD. Mas nós estamos providenciando, já está sendo instalado o modem da Oi, que com certeza vai resolver esse problema do laboratório. Vai resolver o problema do laboratório, e aí eu não quero ver ninguém reclamando. Porque ela aqui vai me delegar poderes para punir quem a gente, depois de instalado a Oi, a internet da Oi, punir quem a gente vê reclamando pelos corredores, porque muita gente reclama porque não quer estudar, hoje estava brincando com uma moçada do Jovem Cidadão que estava sentada lá. Mas o professor fica brigando por isso e aquilo. Eu digo, pois é, né, minha querida? É bem melhor a gente ficar sentado no banco jogando dessa forma do que estudar. Estudar é uma atividade difícil. Mas então, gente, essa é a situação da UEA. Do ponto de vista político, nós também não temos muitos problemas, nem com vocês do CETAM, do IFAM, nem com os alunos da universidade, porque quando surge algum problema, nós
fazemos questão de resolver, tá certo? Porque e nós não resolvemos de forma isolada. Geralmente nós vamos ao local, discutimos com a comunidade, ouvimos, e a partir das reivindicações que estiveram ao nosso alcance, nós vamos procurar resolver de imediato. Que não tiverem, nós vamos tentar resolver a médio prazo. Então a situação da universidade, ela é bem transparente. As nossas prestações de conta de todo recurso que é enviado para a universidade estão no site da CEPAS. Quem quiser ter acesso às prestações de conta da universidade, do nosso núcleo, pode acessar o site da CEPAS, lá na prestação de contas da UEA, que vai ter. É colocado lá, e o que tem no nosso prédio, certo? Em relação à política educacional, existe esse programa, o Viver Bem do Governo do Estado, né? É o programa Viver Bem, criado pelo Maravilha, né, com um certo conhecimento de causa, porque ele tinha uma filha, né, que eu acho que morreu aos 16, 17 anos, faleceu com essa idade mais ou menos, que tinha problemas especiais. Esse programa ele visa atender a população como um todo, não é a população só da capital, não, é a população do Estado. Isso aí vai depender muito dos prefeitos, né, que devem correr atrás para implantar, por exemplo, a secretaria deve ter lá o censo, né, com esses alunos especiais. A partir daí, a prefeitura correria atrás para resolver esse problema. Em cada caso onde existe uma pessoa com essas necessidades especiais, deve ser um projeto de acessibilidade a essa pessoa, seja ela com problema visual, de locomoção, enfim, deve ser feito nessas casas aí. Foi liberado e vai depender dos prefeitos agora correrem atrás. Em relação a essa questão da criança, eu estava conversando com o Jair, seu amigo lá de curso, ontem, e eu fazia essa observação para ele. Ele estava questionando um monte de coisa. Eu falei, olha, você tem que se preocupar muito com o fato de colocar crianças para ficar vendendo verdura na rua. Não, mas precisam ajudar os pais, não é dessa forma, porque essas crianças devem estar inseridas no projeto Bolsa Família. Ah, mas eu não deixo só nem R$30, R$40 por aluno. Eu digo, olha, isso aí foi criado exatamente para fazer com que as crianças permaneçam na escola, para dar uma certa, isso aí não é para sustentar a família, é para dar uma certa sustentabilidade às famílias, para que elas possam manter as crianças na escola com o mínimo de estrutura necessária, ou seja, principalmente no que se refere à alimentação, né, das crianças. Esse recurso é necessário para manter essas crianças alimentadas, e essas crianças tem que haver um acompanhamento pela família e pelo Estado, para que essas crianças fiquem na escola e não fiquem na rua, certo? Então, eu acho que esse problema, ele não é um problema que acontece de forma isolada, ele não é um problema que acontece de forma deslocada, ele é um problema que passa pela questão da falta de formação dos pais, pela falta de emprego, pela falta de renda, né? Enfim, de oportunidades. Agora é isso. Eu tenho um projeto que devo estar fazendo com a Jobart, um vídeo. Eu escolhi o rio Itucumã, né? Que ele tem duas situações. No inverno e no verão, a acessibilidade, ela tem facilidades diferenciadas, né? E o objetivo é saber por que as pessoas, ao invés de ficarem lá no rio Itucumã, né, numa área onde não alaga, onde, sabe, tem aparentemente ou hipoteticamente um certo conforto, ao invés de elas ficarem lá, o porquê que elas vêm, por exemplo, morar lá na Baixada ou construir uma casa lá na Ponta do Vento, onde, quando a alagação é grande, ela inunda tudo, né? Então, assim, o que já deu para a gente levantar é que, para essas pessoas, é muito mais fácil, é muito melhor elas ficarem aqui no alagado quando a água chega, do que ficar isolado lá no meio do mato, sem nenhum tipo de assistência, né? Ou seja, isso são políticas públicas, que o Foucault chama mão invisível do Estado.
a mão invisível do Estado não está chegando lá no Rio Itucumã. Lá no final, eu estou colocando Itucumã como uma referência, porque eu não conheço toda a geografia do município. Mas o local de difícil acesso, no verão, pelo que eu levantei, eles levam, dependendo do tamanho do barco que eles estão se locomovendo, que eles estão usando para se locomover, eles gastam de 3 a 5 dias arrastando o barco aí. Quem tem conhecimento sabe disso. Arrastando, né? Tem determinadas ilhazinhas que tem que descer e arrastar, não é isso? Então, eu não estou falando coisas aleatórias. Então, é o seguinte: se o cidadão adoece lá de malária, por exemplo, se o cidadão tem uma crise de vesícula, como eu tive aqui, tem que correr para o hospital. Se o cidadão tem aquelas dores de cabeça que não sabe de onde parte, né? Que vem cortando a cabeça pelo meio. Enfim, se a mulher de repente tem um problema que vai ter um filho subitamente, enfim, esse tipo de coisa, como é que o cidadão vai ter um atendimento se lá não tem um atendimento de saúde de qualidade, a educação é precária, assistência social nenhuma, enfim, ele está isolado. Aí as onças dos jacarés, onde tem bastante jacaré, onça, as facas, os tatus, as cobras e os outros bichos que ferram pra caramba, né? Que é as carapanãs e os pius. Se ele não tiver um mosquiteiro adequado, ele está ferrado. Ferrado, muito ferrado, né? Então tá. Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de situação é que faz com que essas pessoas saiam de lá para cá. Por quê? Ele morando dentro do Igarapé, se ele sentir uma dor de cabeça, ele tem como correr para o hospital. De bicicleta mesmo, ele vai para o hospital. Se ele sentir a febre da malária, né, ele corre para fazer o exame na fundação. Enfim, para ele a fichinha saiu de casa de madrugada para esperar uma ficha para ser atendido no posto de saúde, porque ele está acostumado a passar várias noites lá no meio da selva isolado. Para ele é fichinha isso aí. Então vejam bem, isso são políticas públicas. São essas coisas que nós temos que estudar e entender o porquê que elas acontecem. Então nós não devemos discriminar, por exemplo, o cidadão que mora dentro do alagado lá no Igarapé da vila, né? Lá no Igarapé da vila, lá atrás na Aparecida, ali na Ponta do Vento, enfim, é onde tem lugares que eles têm para construir uma casa. Eles chegam aqui dali e não é de ninguém, né? Ali ninguém é dono daquela terra e constrói a casa dele ali. O Estado não foi lá dizer para ele: você não pode construir aí não, porque eu tenho um lugar melhor para você morar. O Estado não fez isso. Então, isso são políticas